É segunda-feira, é 16 de maio, um dia cinzento, frio, ventoso em Porto Alegre, daqueles de renguear o Cusco, como diz aqui no estado. Quem não passou aqui pelo Rio Grande do Sul nesta época do ano não sabe o que é conviver com este frio aqui. Mas enfim, é segunda-feira, estamos quase no final do dia. Vocês podem até se surpreender, mas esse é o segundo dia para valer do governo Temer, o novo governo Temer. E já aconteceu tanta coisa, não é verdade? Em apenas 2 dias. Nós estamos vivendo um momento assim inédito na história deste país, né? Não é apenas porque a presidente Dilma Rousseff foi afastada provisoriamente, mas é sobretudo pela circunstância de que ela foi afastada provisoriamente. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Alguém vai me dizer assim: ah, não, mas o Collor também tomou impeachment. Não, o Collor tomou o impeachment, mas ele não passou por uma situação como essa, não. Nós não passamos por uma situação como essa. Um governo tendo que assumir, até com a perspectiva de, quem sabe, não ficar nos 180 dias de prazo, que é o tempo que foi dado para a defesa da Dilma Rousseff. Aliás, a Dilma passou esse final de semana aqui em Porto Alegre. Eu, quando vi as fotografias da Dilma Rousseff pedalando, né, ali perto do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, eu fiquei rindo aqui com meus botões, porque, sinceramente, eu nunca imaginei que uma pessoa, na situação em que ela se encontra, ainda se dispusesse a ficar pedalando numa bicicleta. Mas não aconteceu nada, né, na vida dela, né? Aconteceu tudo e ela se comporta como se não tivesse acontecido nada. As pessoas vão para Brasília e meio que perdem um pouco o pé da realidade. Mas eu quero voltar à questão do governo Temer, porque tem ocorrido alguns bate-cabeças aí nessas primeiras 48 horas de dias úteis. Primeiro foi o ministro da Fazenda colocando a questão da reforma da Previdência. Olha, quem é que não sabe que tem que ocorrer uma reforma da Previdência, tem que ocorrer uma reforma trabalhista? Todo mundo sabe disso aí, mas sinceramente, num governo que é interino, né? Enquanto a Dilma não cair, ele é um governo interino. Mas ele está se comportando como se não fosse interino, né? Eu até fiz as contas hoje para saber se estavam assegurados aqueles 54 votos, dos 2/3 para garantir o afastamento definitivo da Dilma, e eu constatei ali que é forte aqueles 54 votos, porque os 55 já foi dado nesse afastamento provisório, 51 votos a mais, portanto, acima dos 2/3. Mas examinando toda aquela tabela ali, eu cheguei à conclusão, até coloquei essa nota aqui, de que o governo pode aumentar, o Temer, né, de 55 para até 61. Portanto, teria uma maioria assim, aplastante, para afastar a Dilma. Tanto que o Padilha já está falando que ela deve sair no máximo em fim de agosto, né? Eu gostaria que saísse imediatamente, para o bem do Brasil seria melhor isso, né? Mas de qualquer modo, também não dá para contar isso tudo como favas contadas, porque, afinal de contas, o novo governo que chegou com muita garra, com muita disposição. Vocês devem ter notado a entrevista que o presidente Temer concedeu no domingo à noite no Fantástico. Eu vi assim atentamente o que ele falou, né? Depois eu ouvi a entrevista com o Meirelles, que é o czar da economia, né? Foram as 2 principais entrevistas da noite, é o que importa mesmo. É o Temer e o ministro da Fazenda. E vocês notaram ali que nós estávamos diante de governantes que têm uma ideia muito clara do que precisa ser feito, da gravidade da crise e do que deve ser feito. O Temer, claro, muito habilidoso, né? Muito habilidoso. Ele disse o que tinha que dizer, mas escapou de algumas perguntas colocadas de uma maneira bem correta pela entrevistadora, mas, por outro lado, perguntas que podiam, se ele pisasse na casca de banana, hoje os jornais teriam manchetes, né? Como foi o caso dele ser candidato à reeleição, por exemplo.
para nós isso não é nem hora mesmo de tratar disso, né? O jornalista, claro que está na hora de perguntar isso aí, mas é óbvio que um presidente da República, na condição em que ele se encontra, só faltava ele dizer, não, eu sou candidato, sim. Ia chover chumbo grosso por tudo que é caso, inclusive de dentro do governo, né? Ele até vacilou um pouco para o meu gosto, acho que ele já tinha que responder imediatamente que não, né? Mas enfim, e o Meirelles, mas o Meirelles já não, o Meirelles ele está aprendendo a fazer política, mas ele já tem a cintura um pouco mais dura. Aliás, eu tenho conversado nesses últimos dias com alguns parlamentares da nova base governista, e com deputados, inclusive, da base governista, tenho conversado muito, pelo telefone, pelo WhatsApp, por Outlook, né? Conversado bastante. E lido bastante também. E tem algumas situações que, cá para nós, eu acho que são situações que o novo governo poderia até evitar. Eu não vejo razão nenhuma, por exemplo, para o ministro da Justiça abrir esse flanco de discussões com o Ministério Público Federal, com a Procuradoria-Geral da República. Essa é uma questão que, para esse período, pelo menos de interinidade, ela não está na pauta. Não tem por que colocar na pauta isso aí. Só vai provocar um debate, como provocou. Inclusive foi desautorizado o ministro já de cara pelo presidente. Né? Então, o próprio ministro da Fazenda, quando começou a discutir a questão da reforma da Previdência, a redução da maioridade penal, que é mais do que justa, porque se as pessoas estão vivendo muito mais, é evidente que tem que reduzir a maioridade penal. Mas tem outras discussões que são a respeito da reforma da Previdência, do próprio Pacto Federativo. Essas reformas, por um período de interinidade, quando se sabe que nesse período de interinidade o governo não tem a menor condição de conseguir uma solução para isso aí, não tem a menor condição. E que em 3, 4 meses o governo vai fazer, um interino ainda, vai fazer o que não se fez em 40, 50 anos aqui no Brasil, tudo necessário, não estou discutindo isso aí. Agora, essas são questões que, a meu juízo, o governo Temer poderia jogar para um pouco mais adiante, para depois do fim da interinidade. Aí sim. Agora, colocar essas questões desde já, dizer, o que todos nós estamos querendo, nós, o povo brasileiro, os trabalhadores, os empresários, o mercado, o que todo mundo quer, são algumas medidas fortes, de impacto imediato. Como qual, por exemplo, alguém me pergunta, mas qual? Por exemplo, o governo tem mais de 20 mil CCs. O governo anunciou que vai extinguir 4 mil. Não tem nada que extinguir 4 mil. Tem que extinguir. Se tem 20 mil, bota 10 mil para fora imediatamente. É tudo do PT mesmo. Eles vão ter que demitir essa gente para botar outra gente. Então já aproveita e liquida já com a metade disso aí. Isso sim, ó, vou dar uma demonstração para vocês. Já deu claro da redução do ministério, mas dá outra em seguida. Olha aqui, ó, metade de ocupante CC eu boto para fora. Tem uma série de outras medidas que o governo pode tomar também, como por exemplo o corte total da verba de publicidade. Olha, durante esse período de 180 dias é zero publicidade. Ah, isso é muito dinheiro? Não é muito dinheiro não, mas tem impacto. Então são medidas como essa, de cortes de gastos, que podem ser feitos e devem ser feitos de imediato, que precisam ser apresentados ao conjunto da opinião pública brasileira, né? E outras medidas tópicas, inclusive, algumas até não tão tópicas assim, como são essas que estão ali sob a guarda do ministro Moreira Franco, que é essas questões aí das PPPs, né? Isso aí é uma coisa que tem que tocar imediatamente, não tem por que não tocar. Se o Estado não tem dinheiro para melhorar, expandir e construir novos aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, olha, já estava tudo encaminhado para isso aí, pelo governo anterior, inclusive da Dilma. Pois, eles não tiveram competência para tocar isso aí, porque, primeiro, que não acredito muito nisso, e, em segundo, porque são incompetentes. Então, mas esse governo que está aí, esses quadros, eu li hoje, inclusive, uma entrevista do Moreira Franco no Jornal Zero Hora, eu fiquei assim, perplexo de enxergar um homem da estatura do Moreira Franco não ter sido melhor aproveitado por governo nenhum. Porque ele domina completamente o assunto. A visão moderna dele a respeito da gestão pública
é uma coisa assim que chega a iluminar quem está por perto, né? Então, quadros existem, o governo tem toda a legitimidade, né? Ele sabe o que quer, e eu não vejo razão nenhuma para que a gente não acredite que as coisas vão acontecer como nós queremos que aconteça, né? Temos que compreender, evidentemente, que nós estamos diante de um governo que foi formado às pressas, inclusive. E o presidente não teve nem condições de fazer uma reunião com todo esse pessoal antes de assumir. Ele teve que fazer a primeira reunião com seus ministros praticamente no dia seguinte ao que assumiu. Então é muito pouco tempo, mas a nação realmente tem pressa. As pessoas todas estão, 11 milhões de trabalhadores que querem saber se vão conseguir reaver os seus empregos, né? É uma economia paralisada, a inflação já em 2 dígitos. São muitas questões que se colocam e tem muita gente que está depositando todas as suas esperanças nesse governo. Quem não está depositando essas esperanças são quem? São os membros e simpatizantes dessa organização criminosa lulopetista que está indo para as ruas agora, aí, inclusive com provocações físicas, né? Que infelizmente estão sendo contidas, como é o caso inclusive do governo do Rio Grande do Sul aqui, que já foi peitado aí por 10 deputados do PT e do seu satélite PSOL para que, olha, não use de tanta violência. Quer dizer, para não usar de tanta violência é preciso que eles contenham a sua gente, que estão usando de toda a violência nas ruas, né? Agora, achar que nada mudou, que essa gente vai continuar considerando que pode ir para a rua e intimidar as outras pessoas, isso aí pode tirar o cavalinho da chuva, porque esse tempo aí passou, minha gente. Vocês podem acreditar nisso, viu? Eu acredito piamente. Eu volto amanhã.